pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje conversar um pouquinho a respeito de um livro incrível que eu li há pouco tempo. E assim, esse livro me fez respeitar ainda mais essas figuras. Nada melhor do que o entendimento, do que conhecer um pouco mais, de sair da ignorância, para que você possa compreender e deixar os preconceitos, os julgamentos de lado, né? Então, eu já admirava pelo pouco que eu conhecia e depois dessa leitura me modificou completamente. Eu falo do livro Guardiões do Karma, a missão dos Exus na Terra. Gente, esse livro aqui mudou completamente a minha visão em relação aos Exus. Como eu disse, o pouco de conhecimento que eu tinha a respeito desses guardiões já era o suficiente para que eu admirasse, para que eu sentisse um respeito por eles, mas depois que eu li, eu falei, gente, que incrível, acho que muitas outras pessoas precisam entender o funcionamento, o trabalho que eles desenvolvem para que, assim, esses julgamentos e preconceitos caiam por terra. Então vamos aqui conversar um pouquinho a respeito desse livro. Ele foi psicografado pelo Vanderlei Oliveira. Quem escreve é o espírito Pai João de Angola, tá? Então esse livro aqui, ele tá novinho. Ele foi, na verdade, ele foi publicado em 2017. Eu comprei esse livro aqui na última Bienal que teve em São Paulo. E quando eu vi lá na prateleira, eu já quis o livro, mas eu acabei não prestando atenção que ele faz parte de uma trilogia, tá? Então esse aqui é o livro 1 de uma trilogia. E eu normalmente gosto de ler livros assim, série, quando eu estou com todos já comprados. Mas eu estava querendo fazer uma leitura diferente e eu passei aqui na minha estante e falei assim, por que não? E na verdade eu entendi que era porque eu precisava fazer a leitura desse livro, porque ele conversou muito com muitas coisas do meu momento, de coisas que eu precisava de compreender, enfim, então foi ótimo. Eu costumo dizer que, assim, na verdade não somos nós conscientemente que escolhemos um livro, né? Na verdade é o nosso campo energético que escolhe o livro, porque está ali, todas as informações daquilo que a gente precisa está ali. Então, o livro, a gente acabou se atraindo um para o outro. Ele foi uma leitura maravilhosa, tá? Gente, esse livro aqui, ele é da editora do Fox, foi publicado em 2017. Essa daqui é a 5ª reimpressão de abril de 2021, tá? Então, ele não é tão extenso. Ele tem aqui, ó, para vocês terem uma ideia, 291 páginas, tá? 291 páginas. Como eu gosto muito, é uma das coisas que me atrai é o tamanho da letra, né, a espessura das folhas, porque isso para mim me incomoda muito quando a folha é branca demais, as letras são miudinhas demais, isso interfere no meu gosto pela leitura. Então eu gostei da letra do livro. Na verdade foi uma leitura assim que foi muito fluida, foi muito rápida, porque a história é interessante, a quantidade de informação assim, é imensa. E eu fiquei assim, meu Deus, agora eu tô aqui querendo comprar os outros. Eu estou, na verdade, impondo alguns limites para mim nessa questão de compras. Mas em breve eu farei a compra dos demais livros, porque eu quero ler assim para ontem, entendeu? Foi muito, muito bom. Então, do que se trata, né? Eu vou ler um pouquinho aqui a respeito do pai João de Angola, para vocês saberem. Fala o seguinte aqui: Pai João de Angola, reencarnação de espanhol Francisco Jiménez de Cisneros,
de 1436 a 1517, mais conhecido como Cardeal Cisneros, e do professor Cícero Pereira, de 1881 a 1948. Tem na sua forma eficaz de se comunicar e ensinar a didática de um espírito de grande cultura e capacidade de amar. Ele quebra qualquer padrão que se formou sobre como deve ser um mentor espiritual, mostrando que os guias espirituais também erram, choram, falam e escrevem errado. Os mentores também são gente. Então, incrível, né, pessoal? Eu ainda estou impactada com essa leitura e eu fiz várias marcações, não sei se dá para ver, mas eu fiz várias marcações. E assim, esse livro aqui, só a parte de notas de rodapé, tem muita nota de rodapé. Só as notas de rodapé a gente dá um outro livro, de tanta informação. Eu, como gosto muito dessa temática, dos Exus, né, dos mentores, os espíritos que trabalham no terra-terra, sabe? Trabalham mais na parte de desobsessão, umbral, enfim, são assuntos que me interessam bastante. Então eu tô fazendo uma compilação das notas de rodapé, porque eu quero ter ali à mão as informações para entendimento melhor de como. Eu acho que quanto mais informação a gente tem entendida no nosso mental, melhor nós somos para compreender outras leituras e também desenvolver o nosso trabalho. Então, até para ajudar no meu entendimento, eu estou escrevendo as notas de rodapé desse livro, né, num arquivo que eu estou fazendo à parte, para que possa ficar melhor de eu saber e entender, porque existe muita. Existe dúvidas e existe confusão. Eu nunca participei da Umbanda, nunca fui nem assistir, né, a um culto da Umbanda, mas é algo que eu me afinizo mesmo sem ter conhecido presencialmente, pessoalmente, mas é algo que eu gosto muito. Mas assim, não tem um entendimento, tá? Não adianta assim, a gente ler um livro, ver algum vídeo aqui e acolá, mas é no dia a dia mesmo que você vai buscando a compreensão das coisas, estudando mais profundamente, estando mais de perto, né? Então, as notas de rodapés, como elas têm muita informação que ajuda a tirar essas dúvidas e a desmistificar muitas coisas, eu estou escrevendo num arquivo à parte para ajudar, tá bem? Então, assim, gente, esse livro, o que eu posso falar sobre ele? Ele tá justamente falando muito a respeito dos Exus e das pombagiras, né, que são os guardiões, os Exus e as pombagiras de verdade, tá? Não os quiumbas. Que os quiumbas são aqueles que fingem ser mentores, fingem ser Exus, mas são espíritos de baderna, espíritos de maldade, e que muitas vezes, assim, que grande parte das vezes acabam prejudicando o ser guardião que são os Exus. Né? Então traz uma conotação muito baixa, porque eles acabam falando muito palavrão, acabam sendo muito desbocados, têm um comportamento muito ruim, e isso acaba interferindo muitas vezes na identidade dos guardiões, né? Então, assim, tem uma história, então tem um romance ali dentro desse livro, que traz alguns personagens e tem todo, eu não vou entrar no mérito da história, tá? Mas tem ali um envolvimento de pessoas, né, de um rapaz, de uma mulher, e daí tem toda uma questão de envolvimento sentimental entre eles, que fazem parte de um centro espírita, e daí é muito interessante que mostra essa questão do pré-julgamento, dos preconceitos em relação a essas figuras. E
eles vêm ali para quebrar muitas vezes, para chocar até na forma de interferir ali naquele meio, até mesmo para trazer um certo, não vou dizer uma divisão, para trazer a reflexão, e essa reflexão muitas vezes ela vai dividir, vai trazer com que as pessoas pensem e se mostrem ser aquilo que elas são. Acho que é a melhor definição que eu posso dar. Então tem, assim, por trás desse romance, né, quando eu falo romance, não só sentimental, mas na forma romanceada mesmo de escrita. Então tá acontecendo ali uma história, e dentro dessa história vai mostrando como que é a ação dos Guardiões Exus. Gente, é assim, incrível, tá? Eu fiquei realmente apaixonada. Então eu separei aqui alguns trechos para compartilhar com vocês. Aqui, ó, na orelha do livro, olha só como bonito. Não sei se dá pra ver. Mas aqui na orelha do livro fala o seguinte: a propósito nesta obra é reunir algumas informações que colaborem para o resgate da imagem dos Exus, entidades que injustamente são associados a criaturas do mal, seres diabólicos e indesejáveis, e mostrar os bastidores de suas ações nos dois planos da vida. Falar de suas qualidades e habilidades é um desafio muito complexo. Por mais que nos esforcemos, faltarão palavras no vocabulário humano para descrever as quase inimagináveis forças de ação inerentes a esses soldados do bem. Eu concordo plenamente. Plenamente eu concordo. Então, nada melhor do que o esclarecimento para a gente sair da ignorância, tá? Então, se existe preconceito, nada melhor do que o esclarecimento, tá bom, gente? Então, aqui eu separei 2 trechinhos. Deixa eu ver na página... Essa aqui tá logo no comecinho do livro. Na página 21... tem alguns apontamentos sobre Exus e Guardiões. Então, na página 21, deixa eu ver quem foi que falou. Foi o próprio Vanderlei Oliveira, tá? Então, ele fala aqui o seguinte no finalzinho da página. Os Exus são considerados pelos pesquisadores da Umbanda como guardiões da lei, de justiça, da ordem e da disciplina, e no Candomblé como orixá, uma força da natureza representativa do elemento ativo, vitalizador à força yang. Claro que essa colocação é apenas uma síntese. O assunto é vasto e essa minha fala é meramente didática, para uma compreensão superficial, e tenho consciência de que meus irmãos umbandistas e candomblecistas vão entender a minha colocação simplória. Então, assim, esse é o ponto principal dos Exus, tá? Então, são guardiões de lei, de justiça, da ordem e da disciplina. É por isso que eles estão muito mais próximos aqui da terceira dimensão, de regiões umbralinas. E conforme você vai fazendo a leitura, você vai vendo o porquê que é necessário, é imprescindível o trabalho deles, tá? Imagina se nós tivéssemos apenas os mentores de grande elevação, de grande superioridade. Nós teríamos um grande problema, porque não desmerecendo os mentores, mas energeticamente, quanto mais alto você está, mais difícil é você estar em baixas vibrações. Nesse ponto, e aqui mostra muito bem isso, o quanto espíritos de alta elevação trabalham assim, lado a lado com os guardiões Exus,
para que os trabalhos sejam desenvolvidos, as ações sejam realizadas e muita coisa, muita limpeza seja feita, sabe? Eu fiquei bastante impressionada com a quantidade de coisas que eles fazem. Coisas que eu não tinha nem noção, para dizer a verdade. E daí você fala, cara, não tem como. Você começa a ver e fala assim, se eles não existirem, nós teremos sérios problemas mesmo. Vibratório, energético, de questão de justiça. Muitas das coisas não acontecem porque eles estão por trás. Então, conforme a gente vai lendo, fazendo leituras, você vai tendo a compreensão exata, ou pelo menos uma compreensão mínima do porquê da existência deles, tá bem? Separei um outro pedacinho aqui que fala o seguinte. Eles, né, os Exus, são espíritos detentores de habilidades mentais para abrir e fechar portais. Por conta do nível de suas características morais, são imponentes, fortes, destemidos e algumas vezes até rudes de tão diretos. Captam habilmente a energia da injustiça, pois a farejam com a mente. Mais do que pensamentos e emoções, são capazes de ler as intenções por trás delas. E por essa razão, desenvolveram a capacidade de saber quem mente e quem fala a verdade. Penetram com extrema facilidade nas memórias kármicas do corpo mental inferior e dominam a arte de aumentar a energia vital das pessoas, seja buscando na natureza ou mesmo em outros encarnados. Em virtude de sua força mental, interrompem processos de magias, dissolvem energias tóxicas da aura, eliminam bactérias astrais que se alojam nos chakras e são capazes de, em minutos, promover um anseio de energias deletérias, das quais uma pessoa levaria anos para se livrar. Porém, apesar de serem reconhecidos por essas qualidades de ordenadores e regentes de leis, têm suas gradações morais. As iniciativas e ações de um quiumba que se aproxima dos trabalhos dos Exus, de um Exu batizado ou coroado, ou dos guardiões dos caminhos, vão depender muito do valor moral que possuem. Isso é uma das coisas que mais se fala no livro. O fato, né, deles serem muito verdadeiros, deles terem de serem muito abertos ao que eles de fato são, de ter esse conhecimento de quem eles são e serem muito abertos, né, nesse sentido, dá a conotação, como foi colocado no texto, de eles serem rudes, pela forma que eles não têm meias palavras, sabe? Não vou falar as coisas para te agradar, vou falar o que você não vai gostar. Então isso acaba ferindo muitas vezes e é mostrado na história, né, aqui no romance inserido, o quanto isso de fato fere as pessoas, porque as pessoas não estão muito acostumadas, elas querem o irmãozinho, né, o falar baixo, o falar muito tranquilo, como se isso denotasse santidade. Então quando você olha para os Exus, você fala, tudo bem, então eu posso de repente, eu posso ser eu posso ter o meu jeito, né, de me expressar, e isso não significa falta de educação. Então são coisas diferentes, né? A falta de educação e o meu jeito, às vezes, que é mais... tem um temperamento mais agitado de ter que me expressar, de ter que falar. Eu posso ser eu posso ser verdadeira e me expressar e sim estar muito atrelada e muito conectada à espiritualidade. O fato da gente querer falar mansinho não significa que espiritualmente você é um ser elevado ou você está em alta evolução, nada disso. E os Exus, eles mostram muito essa característica moral, né? Então,
para que eu possa fazer o meu trabalho, meio que assim que eles colocam, para que eu possa fazer o meu trabalho e eu tenha condição de estar andando nas regiões umbralinas, de estar andando nas sombras, eu preciso de estar moralmente bem, sabe? Eu consigo fazer isso porque eu estou limpo com a minha espiritualidade, né? Não que não que tenha, não que não tenha suas imperfeições, mas assim, eu sei onde é que eu tô, eu sei quem eu sou e eu sei o que eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo está em conexão com o bem maior. Então, cara, muito, muito, muito top. Eu acho assim que é uma pena mesmo, porque pra mim, eu não, como eu falei, eu nunca fui pra Umbanda, nunca fiz parte da Umbanda, nada, mas algumas coisas pra mim soavam estranho em algumas coisas que eu já li, que eu vi. Claro que eu acho que depende de cada casa, depende de cada culto e tudo mais. Eu entendo que tem ali os rituais próprios da Umbanda, mas quando falavam algumas coisas, quando eu ouvia algumas coisas assim por alto, né, de lugares às vezes que não pareciam ser tão sérios, não fazia muito sentido. Eu falei assim, como assim guardiões desse jeito? Não processava, sabe? Porque eram umas coisas meio que me dava conotação de muito baixo nível, uma vibração baixa, assim, sabe? E daí, quando eu, lendo esse livro, eu fico pensando, né, ó, as guardiões, as pombagiras, o nível de trabalho que elas exercem, sempre muito atreladas à questão dos sentimentos, de transmutação de energias é, baixas para a conexão com o amor, com, é, enfim, tanta coisa boa, sabe, linda de ver, e são consideradas, são assim, colocadas no lugar só de traga o seu marido de volta em tantos dias, sabe? Então eu achei assim de uma carência de informação, sabe? Quando você fala, meu Deus, nós precisamos fazer alguma coisa para que conheçam essas entidades, para que conheçam essas pessoas que estão nas sombras, fazendo o serviço grosso que muitas vezes nós aqui encarnados, que se diz espiritualmente elevado, está contribuindo para engrossar a massa da sombra, sabe? Então, me fez olhar assim num panorama muito geral da sociedade, do nosso planeta, das nossas religiões, e vim fazendo um decêncio até chegar a mim e falar assim, tá, o quanto eu contribuo para deixar mais difícil o trabalho deles, sabe? Meio que isso assim, porque a gente acaba fazendo muita besteira sem perceber, e uma das coisas mais difíceis é quando a gente julga e quando a gente quando a gente julga, acho que não tem outro ponto, quando a gente julga sem entender, sem saber, sem conhecer. Então, se existe aí algum preconceito, se existe aí algum julgamento com relação a essas entidades, por favor, leia esse livro. Leia o livro, porque eu garanto que você não vai sair mais a mesma pessoa. Você pode até não acreditar e achar que é um tanto de bobagens, mas eu tenho certeza que isso vai ficar na sua mente e em algum momento você vai começar a se questionar. E se? Não será mesmo? Será verdade? Enfim, o que é importante é a gente buscar o esclarecimento, acreditando ou não. Se você não acredita e tem a sua opinião, que seja baseada num conhecimento que você adquiriu.
por menor que seja, eu li, eu procurei entender, eu procurei saber e eu não acredito, tá? Ou eu tenho os meus questionamentos e eu posso ir atrás de outras informações, enfim. Mas esclareçam, tá? Se esclareçam, que eu acho que esse é o melhor caminho. E assim, depois que eu fazer a leitura dos outros livros, eu venho aqui compartilhar com vocês também, ou então a minha amiga Michelle também, ela está lendo esse livro agora, e ela também pode vir compartilhar, colocar a impressão dela a respeito dessa leitura. Mas, gente, olha, 5 estrelinhas vezes 10 para esse livro, tá bom? Gostei muito, fiquei felicíssima de ler. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E se você leu, compartilhe aqui com a gente o que você achou, qual foi a sua visão, enfim, seja super sincero naquilo que você pensa, só faça isso com respeito sempre, né? Então, é isso, gente. Espero vocês num próximo vídeo. Até mais!